meus amigos, minhas amigas. Já faz um tempo que eu não estou fazendo lives para comentar, né, as quadras de política econômica deste governo, mas hoje eu não resisti. Realmente, acho que em todo o governo Bolsonaro, hoje foi o dia do maior número possível de pataquadas por unidade de tempo, né? Bom, já há alguns dias, na verdade, talvez desde o início deste ano, desculpe, desde o início desse mês, que já era mais ou menos certo que o governo iria acabar com o teto de gastos, né? Porque o Jair Messias Bolsonaro, a pessoa que, por enquanto, ocupa o cargo de presidente da República, né, ele quer se reeleger, né? Só que, vamos dizer assim, a sua popularidade não está lá muito boa, né? Então, ele queria, porque queria, turbinar o Bolsa Família, chamando de outro nome, obviamente, né, para desassociar a imagem do Bolsa Família com a do presidente Lula, né? E, enfim, e também porque, obviamente, nós temos uma situação muito grave, né, de aumento da miséria. Nós vimos na semana passada cenas chocantes, como pessoas catando comida nos caminhões de lixo de Fortaleza, né? Nós também já vimos, alguns dias atrás, manchetes de jornais mostrando que em várias cidades do Brasil as pessoas estão comprando no supermercado restos de frango, de carne, e quando não, revirando até mesmo assim, as sobras de supermercados. Tá? Então nós temos uma situação grave de fome no Brasil. Tá? Isso realmente é algo muito preocupante, né? E que qualquer pessoa civilizada, independente de ter ou não sentimentos religiosos, deve ficar horrorizada. Bom, então era mais ou menos certo que para que o governo Bolsonaro conseguisse, né, financiar esse programa, né, esse Bolsa Família turbinado, que ele teria que romper o teto de gastos, né? Mas havia toda aquela discussão, não podemos mexer no teto, porque o teto é imexível, o teto é a nossa única garantia de que o Brasil não vai entrar num buraco negro fiscal, quer dizer, enfim, eu já falei várias vezes aqui, teve uma coluna do Pedro Cafardo esta semana no Valor Econômico, que ele reproduziu muitas das minhas posições, em particular a posição que eu tenho de comparar o teto de gastos ao padrão ouro, que é o mesmo tipo de idiotice econômica, né? Mas que o Brasil adotou isso em 2016 como uma espécie de fetiche, né? E as pessoas não querem largar, né? Vocês não querem reconhecer que erraram. As pessoas que inventaram o teto de gastos continuam defendendo com unhas e dentes, porque se admitirem que erraram, né, vão ter um arranhão muito grande na sua reputação profissional, né? Mas, enfim, havia essa pressão, né, por manter o teto de gastos, e aí, para se manter, né, o sacrossanto teto de gastos, já estava se pensando nas coisas mais absurdas possíveis, como, por exemplo, a PEC dos precatórios, né, que para este ano, para o ano que vem de 2022, o governo tem uma dívida judicial, né, que a Constituição obriga que seja paga no mesmo ano, de mais de 89 bilhões de reais. Então, se pensou uma PEC, né, para o governo dar um calote sobre uma dívida judicializada. Ou seja, é tão absurdo quanto. Quer dizer, o governo brasileiro nunca deu calote na sua dívida interna, já deu na dívida externa, em 1987 com o Funaro, né, durante o governo José Sarney. Mas o governo nunca deu calote na sua dívida interna e ainda mais uma dívida judicializada, né? Ou seja, trata-se de ações que o governo federal perdeu em todas as instâncias, né,
já está transitada e julgada e, portanto, não há mais nenhuma possibilidade do governo recorrer, né? E ele tem simplesmente que pagar o que deve, né? Isso muitas vezes são reajustes salariais que o governo erra na hora de calcular, como foi no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho algum dinheiro para receber da UNB referente à promoção funcional que eles não fizeram, no caso a Universidade de Brasília não fez as contas corretas e, enfim, e a União está me devendo dinheiro, tá? Mas o meu não é muito não, tá? Mas não a ponto de eu me interessar pela PEC dos precatórios, tá? Mas enfim, tem dívida de todos os tipos, dívida com fornecedor, dívida do INSS e por aí vai, tá? Então, o Paulo Guedes teve a brilhante ideia de propor uma emenda constitucional para dar um calote na dívida da União. Ele acha que essa é uma ideia bestial, né? Uma ideia bestial. Quer dizer, o que vai acontecer, na verdade, é que se essa PEC for aprovada, tomara Deus que não, que os deputados tenham um mínimo de juízo, né? Simplesmente o custo de rolagem da dívida pública vai aumentar. Por quê? Você está colocando risco onde antes não existia. Quer dizer, até hoje, o governo nunca, repito, nunca deu calote na sua dívida interna. Ele vai agora, faz uma proposta de emenda constitucional para dizer que ele vai dar um calote na sua dívida inquestionável, que já foi judicializada. Bom, quem dá calote uma vez, pode dar calote a segunda vez, pode dar calote uma terceira vez, para uma quarta vez e por aí sucessivamente. Né? Como se diz no adágio popular, a primeira vez é que é difícil. Depois que você fez a primeira vez, as outras são mais fáceis. Né? Bom, mas o fato é que mesmo fazendo o calote, né, dos precatórios, não havia espaço fiscal suficiente para um auxílio, né, uma Bolsa Família turbinada, né, de R$ 400. Essa Bolsa Família turbinada, na verdade, tem duas partes. Tem um aumento permanente do valor do Bolsa Família, né, que não repõe sequer a inflação ocorrida desde o último reajuste do valor do Bolsa Família, né, e uma parte temporária que é só para 2022, que então seria para lidar, né, com os efeitos da pandemia. Bom, eu e outros economistas, o grupo que eu pertenço, que é do grupo Direito Já, né, que é um grupo suprapartidário, nós defendemos no final do ano passado que o auxílio emergencial fosse renovado, ele já tinha caído para R$ 300, nós defendemos que ele fosse renovado, e qual foi a resposta da equipe econômica do senhor Paulo Guedes? É que o dinheiro acabou, que não tinha dinheiro, não podia fazer, porque tínhamos que voltar à responsabilidade fiscal, blá, 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 blá. 4 meses depois, ou 5 meses depois, tiveram que voltar com um auxílio emergencial muito mais baixo, né? Um valor médio de R$ 150, né? Mas, enfim, voltaram com o auxílio emergencial. O problema é que a inflação disparou, né? A partir do início deste ano, a partir de março de 2021, a inflação disparou e no acumulado em 12 meses já está acima de 10%, sendo que essa inflação é mais forte em alimentos, né, e também em coisas básicas como gás de cozinha, etc. Portanto, a inflação para os brasileiros mais pobres é maior, é mais do que isso, tá? Deve chegar perto de 12%. Então, você tem uma situação de uma economia em que você ainda tem, né, uns 14 milhões de desempregados, 4 milhões de pessoas que saíram da força de trabalho durante a pandemia e não voltaram, e ainda mais você tem a corrosão, né, do poder aquisitivo da população devido à aceleração inflacionária. Isso está resultando em fome em massa. Tá? Ou, mais eufemisticamente, né, insegurança alimentar. Ok. Então, é necessário um aumento do valor do Bolsa Família? Sim, é necessário.
Eu sempre fui contra o teto de gastos e não sou eu que vou defender aquilo que eu nunca acreditei. Então, eu acho que eu já, na verdade, eu fiz, né, junto com outros economistas, a gente elaborou ano passado, né, um manifesto, aliás, foi esse ano, um manifesto contra o teto de gastos, né, ou seja, pedindo, né, a sua imediata suspensão. Não sou eu que vou suspender o teto de gastos. O que eu quero chamar a atenção aqui hoje, né, é para a hipocrisia do Paulo Guedes. Hipocrisia é o nome certo. Porque hoje o relator, né, da PEC dos precatórios, essa que quer dar um calote, né, essa que quer dar o calote, resolveu colocar um jabuti na PEC dos precatórios. O que é um jabuti? O jabuti é uma coisa que tem nada a ver com o assunto que está tratado na PEC. A PEC é para tratar o problema dos precatórios. Bom, mas o relator vai incluir lá um jabuti, né, que muda o período de cálculo da inflação usada para o reajuste anual do valor do teto. Como é hoje? Hoje o teto é reajustado a cada ano com base na inflação ocorrida entre junho do ano anterior e junho do ano anterior ao anterior. Okay? Então, se fosse mantida a regra, o teto de gastos em 2022 seria reajustado com base na inflação ocorrida entre junho de 2020 e junho de 2021. Qual é a proposta agora? A proposta é que o teto será reajustado com base na inflação ocorrida entre janeiro de 2021 e janeiro de 2000 e dezembro de 2021. Bom, até aí não haveria grande diferença, tá? Porque a inflação acumulada, realmente, a inflação acumulada em 12 meses em dezembro vai estar mais alta do que a inflação acumulada em 12 meses até junho deste ano, tá? Então, daria talvez uma folga aí de uns 10 bilhões de reais, mas enfim, realmente não teria muito problema. A questão é que eles vão fazer isso retroativo, até 2016. Ao fazer retroativo, essa mudança de cálculo gera uma folga, né, no orçamento para 2022 de quase 90 bilhões de reais. Bom, esse dinheiro vai ser usado para quê? Bom, esse dinheiro vai ser usado para pagar o Bolsa Família turbinado, vai ser usado para dar reajuste para os servidores públicos, que estão, os servidores da União estão há 2 anos sem reajuste salarial, coisa que na verdade, não é nem reajuste, é recomposição do salário, que a inflação levou, tá? Deve ser usado também para pagar as emendas parlamentares. Afinal de contas, o apoio que o Bolsonaro tem no Congresso não é de graça, né? E talvez algum aumentozinho de investimento. É para isso que vai ser feito esse jabuti foi introduzido, né? Bom, por que eu digo que é hipocrisia do Paulo Guedes? Porque, na prática, o que ele está fazendo é acabar com o teto de gastos. Ou seja, o que ele está mostrando para o mercado financeiro? Que toda vez que o governo está operando próximo do teto de gastos, se o governo precisar gastar mais, você faz uma mudança na lei subindo o teto. Ou seja, o que você está fazendo, né, é subir o teto. Bom, um teto que toda vez que começa a incomodar, você sobe ele, então não é um teto. É um teto, endógeno. Não é um teto exógeno. É um teto endógeno. Ou seja, o tamanho do teto depende do tamanho do gasto. Então, se o governo quer gastar mais, problema nenhum. Você muda o teto. Pronto. Acabou o teto de gasto. A ideia do teto, tá? que repito, era uma péssima ideia. Eu sou opositor desde o primeiro dia. Tá? Mas a lógica do teto é que o teto era exógeno. Ou seja, você tinha uma regra de reajuste do teto, que era com base só na inflação do ano anterior, medida de junho a junho, certo? E que, portanto,
A ideia era ter esse teto para você limitar o crescimento dos gastos do governo. Mas não, o Guedes, mantendo teoricamente o teto de gastos, arrumou uma brecha de 90 bilhões de reais para aumentar os gastos do governo. Então isso significa o seguinte, né? O teto de gastos veio a falecer hoje, no dia 21 de outubro de 2021. Dei gratia, que Deus receba o teto de gasto no paraíso ou no inferno, enfim, é o que vocês acharem melhor, né? Mas o fato é que acabou o teto de gastos. Acabou. Não por outra razão, né? Aqui eu vou ver os nomes das pessoas que pediram demissão hoje do Ministério da Economia, né? Vamos ver aqui. Nós tínhamos uma série de pessoas que pediram demissão hoje. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pediram demissão o Funchal, o secretário do Tesouro Jefferson Bittencourt, além deles, a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Dildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. 4 pessoas da equipe do Ministério da Economia pediram demissão. Lembrando que outros já tinham pedido demissão antes, Mansueto já tinha ido embora, quer dizer, outras pessoas já tinham ido, né? Mas o fato é que essas pessoas, enfim, lógico que elas fizeram o correto, elas realmente acreditam no teto de gastos, e por isso, quando viram o que foi feito, não havia mais o que fazer, você vai embora. Tá? Se você está num governo que você não concorda, né, com a condução da política econômica, o que você tem que fazer é pedir as contas. Né? Tchau, estou indo embora, e foi o que aconteceu. 4 membros da equipe do Ministério da Economia pediram as contas hoje. Né? Isso significa que eu disse para vocês, o teto de gastos acabou. Mas o Guedes, na sua grande hipocrisia, ele quer fazer as pessoas acreditarem que não, que o teto continua valendo. Ele diz, não, assim, eu só... Não, eu consegui uma folguinha aqui, eu mudei a regra, né, de forma ad hoc, né, para dar mais 90 bilhões para o meu chefe tentar se reeleger em 2022, mas depois não, olha, depois disso é austeridade fiscal, porque não sei o quê, blá, 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 blá. Porcaria nenhuma. Porcaria nenhuma. Né? Quer dizer, uma vez que você mexeu na regra, né, a ideia da regra é ser uma regra impositiva, ou seja, que obrigue o governo, a não ser por motivos de muito força maior, como foi ano passado, né, que a gente fez a PEC do orçamento de guerra, que suspendeu, né, o teto de gastos naquele período, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, de 2020, desculpe, a não ser motivos de força maior, de calamidade pública, enfim, você tem que respeitar o teto. Essa é a lógica da regra. Repito, regra que eu sempre fui contra. Mas eu, que teria feito, se eu fosse ministro da Fazenda, ou da Economia, dizia, não, ia falar com o presidente, olha, o senhor acaba com essa porcaria. Né? Agora, o Paulo Guedes não. O que é que ele faz? Ele, na prática, acaba com o teto, porque ele torna o teto endógeno. Né? O teto, ao invés de ser dado com a regra exógena, não, ele é endógeno. Ou seja, agora que o teto está incomodando, o que você faz? Você aumenta o tamanho do teto. Pronto, é um teto endógeno. É criado, Paulo Guedes criou o teto de gastos endógeno. Parabéns, Paulo. Você é brilhante. Entendeu? Mas, enfim, era isso que eu tinha para comentar. É lógico que isso vai embaralhar um pouco o quadro eleitoral de 2022, né? Enfim, Bolsonaro vai ter mais 90 bilhões para gastar, né? Mas eu acho que isso não vai ser suficiente para turbinar a popularidade dele. Quer dizer, mesmo com esses 90 bilhões, o orçamento vai ficar mais... ele vai ficar muito menor do que foi o orçamento de 2020. Né? Vai ser insuficiente para repor as perdas que as pessoas tiveram com a inflação ao longo de 2021. Tá? Então, acho que no final das contas não vai resolver o problema dele. Né? Mas embaralha um pouco, né,
o jogo político, tinha gente que já estava achando que o Bolsonaro estava derrotado. Eu sempre tive bastante prudência com respeito a esse tipo de análise. Quer dizer, enfim, realmente, se ele não conseguisse gastar mais, ele já estaria derrotado. Tá? Então, eles fizeram, parafraseando a Dilma, a presidenta Dilma, fizeram o diabo, né, para tentar reeleger o Bolsonaro. E foram as favas com o teto de gastos, o que mostra, na prática, que esse teto de gastos é absolutamente ineficaz como forma de ajuste fiscal. Coisa que nós sempre dissemos. Se você quer fazer um ajuste fiscal, você tem que ter uma outra regra. A regra é de resultado primário estrutural, ou seja, ajustado pelo ciclo econômico. É isso que tem que fazer. Entendeu? Mas essa é uma discussão que, infelizmente, a sociedade brasileira parece que ainda não está madura para fazer. Né? Quer dizer, o teto de gastos virou fetiche e tal. Eu acho que, no final das contas, o Paulo Guedes fez um grande serviço ao Brasil hoje, né? Ao destruir, né, o teto de gastos, embora formalmente ele diga que não destruiu, né, ao destruir a lógica do teto de gastos, né, ele acabou desmoralizando essa regra fiscal. Então a gente vai ter que, em 2023, vamos ter que obrigatoriamente colocar alguma outra coisa no lugar. Né, porque eu não sou dos que defendem responsabilidade fiscal coisíssima nenhuma. Né. Política fiscal, ela tem que ser responsável, significa que você não pode gerar uma dívida que aumente com proporção do PIB indefinidamente. Você pode ter déficit, alguns anos pode, você pode aumentar a dívida com proporção do PIB durante algum período, claro que pode, né? Desde que seja para conduzir uma política fiscal anticíclica, né? E é o momento agora, de 2020, 2021 e provavelmente 2022, é o momento de se fazer política anticíclica. Provavelmente a política que vai ser executada ano que vem vai ser muito mal formulada, como sempre é no caso das ideias que vêm do Ministério da Economia, partindo do Paulo Guedes, né? Mas é necessário, porque essas pessoas estão passando fome. Né? Então, enfim, não há o que fazer. Tá? Mas eu acho que, no final das contas, essa regra fiscal foi, hoje, totalmente desmoralizada. Repito, Guedes criou o teto fiscal endógeno. Então, au revoir, teto de gastos. Ok? Não sei se tem alguma questão aí que as pessoas gostariam de perguntar. Estou vendo aqui alguns comentários. Posto Ipiranga virou OGX. O Paulo Roberto Luquianetes, Diego da Silveira Bastos, o secretário de Petróleo e Gás do Ministério das Minas e Energia acabou de pedir demissão também. Sim, eu esqueci de comentar, porque o Bolsonaro quer fazer um subsídio para os caminhoneiros autônomos. Né? Então, nesses 90 bilhões também vai estar grana para eles. Né? Ian Vaz de Mello, a dívida não pode comprometer a capacidade de investimento. Né? Pois é, não pode. Né? Mas eu acho que é isso, pessoal. Era o que eu queria comentar com vocês hoje, tá bom? Enfim, foi um dia de fortes emoções aqui na capital federal, tá? Enfim, e acho que amanhã os mercados vão estar bastante animados, tá bom? Mas é isso, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe este país e nos livre do mal. Amém.